Ela guarda histórias que atravessam séculos, contadas por construções e por personagens. Estamos falando da Rua do Bom Jesus. Não à toa, está entre as mais belas do mundo. A escolha foi feita por uma revista de arquitetura internacional. Mais do que relembrar, despertar os sentidos. Mais do que ouvir e ver, conhecer a própria história. História do sagrado e do profano, com capítulos que nos envergonham e outros que nos enchem de orgulho. A Rua do Bom Jesus é rica em histórias, algumas passadas de geração a geração. Neste prédio, há mais de 120 anos, funciona uma agência de despachos. A profissão de despachante era comum no século XIX. Aqui esse prédio era a farmácia chamada Botica Francesa. Foi adquirido pelo nosso pai, que ele veio com a ideia fixa da Europa de fazer a revitalização desse prédio. Tinha sofrido um incêndio, ele comprou o terreno, foi o patrimônio histórico, fez o levantamento do prédio e foi todo reconstruído. Minha juventude toda, né? Eu comecei aqui em 1969. Então, toda a minha vida está ligada aqui à Rua do Bom Jesus, né? Pelas fotos nas paredes e até pela mobília da agência, dá para ter uma noção do Recife de antigamente. Mas é nos mais de 300 metros da Rua do Bom Jesus onde a gente percebe os detalhes de épocas passadas. Prédios exuberantes, imponentes mesmo em tempos modernos. A maior parte das construções está preservada e mostra contornos que remetem aos nossos colonizadores e invasores. Recife, ela surge aqui, né? Certo? Era um povoado no período pré-holandês, com os holandeses se tornam um povoado. Então a Rua do Bom Jesus é a rua, uma das ruas mais antigas, né? Ou talvez a mais antiga do Recife. Aqui você pode encontrar camadas do século XVI, do século XVII, do século XVIII, XIX e do século XX. Né? E o bonde ele passava aqui pela Rua do Bom Jesus. Então é um registro também dessa passagem do século XIX para o XX. Né? Quer dizer, o registro está não somente nas edificações, mas também dessas infraestruturas. Né? É essa beleza singular que encanta os mais de 60 mil turistas que vêm ao Recife todo ano e transformou a Rua do Bom Jesus num dos cartões postais da cidade. Foi ainda essa mistura de história contada por meio da paisagem urbana que chamou a atenção de uma das mais renomadas publicações de arquitetura do mundo. A norte-americana Architectural Digest definiu a Rua do Bom Jesus como uma das 31 ruas mais belas do planeta. A única rua do Brasil a compor a lista. E que lista! Nela está a Rua de l'Abreuvoir, em Paris, que inspirou pintores como Renoir e Picasso. Já a Rua Szerényútica é suntuosa, essencialmente uma rua de pedestres, em Budapeste, na Hungria. Nela, a caminhada termina na famosa Basílica de São Estevão. Mas o que torna a Rua do Bom Jesus única em meio a tanta beleza é a história. Rica. Por estar próxima ao porto do Recife, a rua foi um centro de negócios, atraindo imigrantes de vários países. Mas, infelizmente, nem sempre eram bons negócios. Essa pintura, por exemplo, mostra uma feira de escravos no meio da rua. Aqui os africanos eram vendidos, humilhados. Aqui também os israelitas foram perseguidos. A primeira sinagoga da América Latina foi construída há quase 4 séculos atrás, na Rua do Bom Jesus. Antes, não por acaso chamada de Rua dos Judeus, mas a rocha de Israel teve de ser abandonada. Os vestígios da sinagoga só foram encontrados no fim do milênio. Após chegarem aqui no início do século XVII, sobretudo no período holandês, houve uma permissividade do culto religioso protestante, do culto religioso que não fosse católico, que era a religião oficial do Brasil naquele período. Então, nesse período, a partir de 1936, foi fundada a primeira sinagoga das Américas, que é a Sinagoga Kahal Zu Israel, Congregação Rochedo de Israel, se a gente fizesse uma tradução livre. No entanto, com a restauração portuguesa em 1654, né, quando houve a expulsão dos holandeses, né, ou seja, dos membros da companhia ocidentais, esses judeus precisaram ser expulsos daqui. Não significa dizer que eles saíram daqui como um todo. Essa rua continuou sendo ocupada por diversos comerciantes judeus. Por muito tempo, o próprio nome da Rua dos Judeus foi um dos nomes utilizados para a rua. E em 1850 passou a se chamar Rua do Bom Jesus, né? Uma referência a um arco que havia aqui
próximo, chamado Arco de Bom Jesus, né, que foi demolido em 1850, né, devido a algumas reformas urbanísticas. Com o Carnaval do Recife ganhando força no século passado, a Rua do Bom Jesus, que também já foi conhecida como Rua da Cruz e Rua do Bode, virou sinônimo de boemia, de festa. Este frevo é uma composição de Antônio Maria. Em homenagem ao poeta e jornalista, esta estátua foi colocada na Rua do Bom Jesus. A obra de Antônio Maria eterniza os encantos do Recife, do carnaval que passa pela Rua do Bom Jesus todo ano, misturando ritmos, culturas, atraindo gerações, como as da família Raposo, que tem na Rua do Bom Jesus o sustento, mas também pode contemplar a beleza de um lugar que por séculos tem encantado o mundo. Com a revitalização do bairro, então surgiu o descobrimento, digamos assim, do bairro para a sociedade de Recife. E então enxergaram a beleza do bairro, né?